Olá, saudações a todos. Sou Adilson de Oliveira, sou médico especialista em clínica neurocirúrgica e vou falar-vos com certeza daquela que é a maior urgência neurológica que existe, que é o AVC ou AVE. Já vamos destrinçar isso também na aula. É muito importante falarmos de AVC. AVC é uma das doenças mais importantes de toda a medicina. Estima-se que até 2036, a cada 10 pessoas vai ter um AVC isquêmico com ou sem sequela, então é muito importante falarmos de AVC. Bom, então o objetivo na aula é que as pessoas sejam capazes de identificar essa urgência neurológica e sejam capazes de correlacionar anatomia, semiologia e também radiologia, no caso neuroimagem, no caso tomografia de crânio. Então, quando nós falamos de AVC, a primeira dúvida que vai surgir, a primeira grande pergunta é essa que está aqui na tela. O que é o certo? AVC ou AVE? De acordo com a região do Brasil que você tiver, você vai ouvir todo mundo falar do mesmo jeito, ou todo mundo falando AVC, ou todo mundo falando AVE. Mas existe sim uma norma que foi estabelecida durante o Congresso Brasileiro de Neurologia de 96, e a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares determinou que o termo certo a ser utilizado é AVC. Então, o certo é dizer AVC. Apesar de que, se você for pensar semanticamente, etiologicamente, etimologicamente, o mais correto seria AVE, porque o acidente vascular não acontece só no cérebro, pode acontecer no cerebelo, pode acontecer no tronco. Então, pode acontecer em todo o encéfalo. Então, o certo seria acidente vascular encefálico, mas para que haja uma nómina comum, para que todo mundo fale a mesma língua, então, o certo é dizer AVC. Então, o que é o AVC? O AVC é uma doença cerebrovascular, um acidente vascular cerebral, que pode se dar por dois motivos. Pode se dar ou por um vaso do cérebro que foi fechado, então aí estaríamos na presença do AVC isquêmico, ou por um vaso do cérebro que teve uma rotura e causou um sangramento no cérebro, aí estaríamos na presença de um AVC hemorrágico, tá? A grande maioria dos AVCs, 80 a 85%, 87% em algumas casuísticas, como nessa que eu estou apresentando aqui, são AVCs isquêmicos e só 10 a 20% são AVCs hemorrágicos. Os AVCs isquêmicos, quanto à causa, eles podem ser embólicos, que é quando um êmbolo se desprende do local em que ele está e vai ocluir um vaso do cérebro. Então, se esse êmbolo estava no coração, é cardioembólico. E se esse êmbolo estava numa artéria, é arterioembólico. Eles podem ser também trombóticos, 25% deles são trombóticos, que pode ser quando tem uma ruptura de uma placa, um infarto lacunar ou um vaso médio. E em 30% a gente chama de criptogênico, quando tem um hipofluxo cerebral de uma causa não esclarecida, tá bom? 10 a 20% dos AVCs, eles são hemorrágicos, que pode ser um sangramento dentro do próprio parênquima cerebral, então aí chama-se hematoma intraparenquimatoso, ou um sangramento subaracnoide, que se chama hemorragia subaracnoide, ou HSA, que é um tipo específico de AVC. Então, aqui é uma descrição daquele quadro. Então, o AVC hemorrágico ocorre principalmente em pacientes hipertensos, a pressão sobe e os pequenos vasos penetrantes do cérebro se rompem a um derrame cerebral. O principal local é núcleo capsular, você vai ouvir muito essa expressão, é uma hemorragia núcleo capsular. Núcleo capsular quer dizer que inclui os núcleos da base, tá bom? E a cápsula interna, por isso é que se chama núcleo capsular. A segunda localização é no tálamo, vocês vão ouvir também falar disso, é um AVCH talâmico, cerebelo e na ponte, tá? A angiopatia amiloide é um mecanismo de hemorragia cerebral a ser considerado. Lembrem que AVC hemorrágico está correlacionado também com o uso de drogas, especialmente cocaína,
e o uso de discrasias sanguíneas ou a ocorrência de discrasias sanguíneas como doenças hematológicas. Então, sintomas e sinais. Isso é muito importante. Quando eu comecei a minha formação em neurologia, o primeiro dia do primeiro estágio que eu fiz no PS me foi me ensinado uma coisa muito importante que eu queria que todos vocês levassem desse evento. O AVC, todos eles juntos, né? AVC isquêmico, AVC hemorrágico e HSA, é a única emergência neurológica que existe. Não existe outra emergência neurológica. Podem existir urgências, mas a única emergência neurológica que existe é o AVC, juntando os três. AVC isquêmico, em tempo de trombólise ou em tempo de trombectomia, é uma emergência. AVC hemorrágico é uma emergência. HSA é uma emergência. Então, qual é o quadro clínico de AVC? Tem algumas equações, nomeadamente duas. Primeira equação: todo déficit neurológico súbito, toda pessoa que estava bem e tem um déficit neurológico, até que se provou o contrário, teve um AVC, ou isquêmico ou hemorrágico. Toda cefaleia súbita intensa, chamada cefaleia entrovoada ou thunderclap, até que se prova o contrário, é um AVC, é uma hemorragia subaracnoide, é um HSA. E existem outros sintomas, tontura, perda de consciência, etc, etc. Mas as equações básicas são essas: déficit neurológico súbito, AVC isquêmico ou hemorrágico. Cefaleia thunderclap, HSA. Então, agora que a gente já sabe o que é AVC, quais são as suas manifestações clínicas, a gente deve estratificar os pacientes. E para estratificar, a gente precisa conhecer os fatores de risco. Fatores de risco a gente tem que dividir em dois grupos: fatores de risco não modificáveis e fatores de risco modificáveis, que vão ser o nosso foco para corrigi-lo. Então, controle da pressão arterial, controle da angiopatia amiloide, diabetes, parar o uso de álcool, parar o tabagismo e parar o uso de drogas ilícitas. Todo paciente deve ser recomendado e orientado e ajudado a fazer isso para diminuir o risco de um AVC, ou se ele já teve um AVC, para diminuir o risco de um segundo AVC. E existem os fatores de risco não modificáveis, que são a história familiar, idade maior de 55 anos e pacientes negros e hispânicos, gênero masculino. Então, a segunda parte do objetivo da nossa aula é saber como é feito o exame neurológico no AVC. Assim como no TCE, o AVC, por ser uma emergência, ele tem um exame neurológico padronizado, ele tem uma tabelinha, ele tem uma escala. Essa escala é a escala do National Institute of Health Stroke, também conhecido como NIH. Tá? O NIH, o que é? Essa cartilha aqui, que vem o que é avaliado, com as suas pontuações, e essa pontuação varia de 0 a 42 pontos. Ele é considerado muito baixo quando tem 4 pontos ou menos, e quanto mais alto, mais grave é o AVC. Então, é uma comunicação universal, da mesma maneira que no trauma você tem em Glasgow, e que se você falar à pessoa que o paciente está em Glasgow 14, ele sabe que o paciente está bem. Aqui também, você falar que um AVC com NIH de 4, o paciente está tranquilo. Com NIH de 14, o paciente está grave. Com NIH de 30, o paciente está muito grave. Tá bom? E esses scores impactam no prognóstico. Então, agora, a gente já sabe o quadro clínico, que é déficit neurológico súbito, ou cefaleia thunderclap. A gente já sabe como é feito o exame neurológico. Existe uma tabela padronizada, que é o NIH. A gente já sabe os fatores de risco, que é o que vai nos ajudar para fazer o nosso raciocínio. Então, a gente precisa saber o exame de imagem que pedir. O exame de imagem que se pede na urgência, em quase todo lugar, é uma tomografia de crânio sem contraste, que permite ver sangue do hematoma intraparenquimatoso, do AVCH, sangue do HSA e nada no AVC isquêmico agudo. Lembra que a tradução radiológica do AVC isquêmico não é imediata. Então, se um paciente tem um déficit neurológico súbito com uma tomografia normal, essa tomografia normal serve como comprovação que é um AVC isquêmico agudo. Então, para você poder dizer que a tomografia é normal e para você poder avaliar a tomografia, você precisa ter alguma noção de anatomia radiológica, que é o nosso objetivo nesse slide aqui. Então, isso aqui é uma tomografia de crânio, está no corte axial.
Lembrar que a parte mais hiperdensa é o osso, e aqui vamos comparando as estruturas anatômicas com como eles aparecem na tomografia. Então, aqui são os hemisférios cerebelares, esse é o corte mais baixo, hemisférios cerebelares. Aqui a transição crânio-cervical, transição crânio-cervical. Aqui temos a ponte e os pedúnculos cerebelares, aqui temos ponte e pedúnculos, parte dos hemisférios cerebelares. Aqui temos a localização mais frequente dos AVCs, que são o tálamo e os núcleos da base, que é aqui, que é essa estrutura aqui. Aqui temos o sistema ventricular com os cornos occipitais, que são os mesmos que estão aqui. Terceiro ventrículo e cornos frontais, cornos frontais. Aqui dá para ver melhor os cornos frontais e cornos occipitais. E o restante do córtex cerebral, aqui é uma região mais cortical. Então, lembrando de novo, a AVC é a única emergência neurológica e a principal urgência neurológica. Essas três doenças são três entidades à parte e elas três é que estão no pacote AVC. Então, quando você fala de AVC, pode ser um AVC-I, que é um AVC isquêmico, pode ser um AVC-H, que é um AVC hemorrágico, e pode ser um HSA, que é uma hemorragia subaracnoide, sim, é um tipo de AVC. Então, quando você vai ver o exame de imagem que eu mostrei lá, existe, principalmente para acadêmicos, pessoas principiantes, existe um grande risco de falhar detalhes, de não ver coisas. Então, existe uma sistematização para a leitura da tomografia de crânio no AVC. Então, como é que foi feita essa sistematização? Como todo mundo já conhece as sistematizações para o Advanced Trauma Life Support, a TLS, e Advanced Cardiologic Life Support, a CLS, que é o A, B, C, D, E. Então, aqui também se usou a mesma mnemônica, o mesmo raciocínio. Então, existe o A, B, C, D, E da tomografia na urgência. Tá? Então, seria a atenuação, que você vai avaliar o que é atenuação. É a cor que aparece o parênquima cerebral. Lembra-se que cinza é isodenso, preto é hipodenso e branco é hiperdenso. Sangue é hiperdenso e isquemia é hipodensa. Então, você vai pensar A, atenuação, a procura de isquemia. B, blood, sangue, avaliar a presença de sangramentos. C, cavities, avaliar os ventrículos, ver se tem hidrocefalia. D, dilatation, avaliar a dilatação das cisternas e ventrículos. E, exterior, ver se tem alguma lesão na tábua óssea, o paciente pode ter tido um AVC rebaixado e caído. F, Fisher Scale. Fisher Scale é uma escala específica para os pacientes com hemorragia subaracnoideia. Então, para graduar o Fisher. G, GOSTS, que é para ver se tem algum artefato, dreno, tubo traqueal, etc, etc, etc. Então, com essa sistematização, você consegue avaliar a tomografia de crânio na urgência. Então, para consolidar, para dar mais sentido a essa nossa discussão breve, vamos fazer uma discussão de alguns casos clínicos ilustrativos dessas doenças, tá bem? Então, o primeiro caso clínico ilustrativo vai mostrar algumas coisas que nós vimos. Então, é uma mulher de 62 anos, que é o quê? Hipertensa mal controlada e diabetes, que são fatores de risco para o AVC. Então, teve o quê? Uma hemiplegia súbita à direita. Então, déficit neurológico súbito é igual a AVC. E o que tem na tomografia? Tem uma imagem hiperdensa, núcleo capsular à esquerda, compatível com o sintoma, isso é um AVC-H. Segundo o caso ilustrativo, paciente de 63 anos, hipertenso e tabagista. Então, o paciente tem dois fatores de risco para o AVC. Teve um déficit súbito, que já foi há 2 dias, que era uma hemiplegia à direita. Isso aqui é para mostrar o NIH, né? As perguntas que se fazem, nível de consciência, avalia-se desse jeito, e por aí vai. Essa é a tomografia de crânio desse paciente, corte axial, sem contraste. Dá para ver uma área hipodensa, hipoatenuante, frontotemporoparieto occipital à esquerda, compatível com o déficit, que é a direita. Lembra que o déficit sempre é cruzado. Dá para ver aqui bem, né? A área de isquemia, a área hipoatenuante. Então, muito obrigado, pessoal. É um prazer falar com vocês. Estamos à disposição para interações futuras aí pelo canal do YouTube, Dr. Adilson de Oliveira, que a gente deixa bastante aulas de neurocirurgia e nervos periféricos. E também pelo nosso perfil no Instagram, Dr. Adilson _Oliveira,
Foi um prazer falar convosco e espero interagir com vocês em outras ocasiões.